Olá galera, Arthurito falando, vídeo novo. Hoje a gente vai conhecer um dos campos de concentração da Segunda Guerra, aqui em Dachau, que é uma cidade que está a noroeste de Munique. Então já vamos embora, deixa o seu like, valeu! O primeiro passo para a gente chegar até Dachau, que é a cidade que está aqui no noroeste de Munique, é pegar o S2, que é um trem que vai bater desde aqui, do centro de Munique até a cidade de Dachau. Galera, calcula 1 hora para você chegar, porque lá de Dachau a gente vai ter que pegar um ônibus. Esse ônibus ele vai deixar na frente do campo de concentração. A gente desceu aqui em Dachau, depois de uma viagem de quase 35 minutos. Agora vai pegar o ônibus, que é o 726, que sai aqui do lado da estação. Ele passa a cada 20 minutos mais ou menos, e ele que vai levar a gente lá vai demorar uns 10 minutos. E a gente saiu do ônibus, como foi que eu falei, né, 10 minutos. Aqui fica aberto das 9 da manhã até 5 horas da tarde. Em primeiro lugar, já é o centro de visitantes que tem aqui. Você pode visitar ela de várias formas. Você pode visitar por sua conta, você pode comprar um audioguia, né, que vai ser ali 4,50 € aproximadamente o valor. Ou você pode fazer como esse pessoal está fazendo, né? Tem uns horários determinados que vão em grupos. Tem grupos em inglês e tem grupos em alemão que você pode fazer para visitar todo o campo de concentração. Esse campo ele foi criado em 1933, foi o primeiro campo que eles criaram de concentração. Fica bem no lado de Munique, então, por exemplo, foi na época em que o Adolf foi chanceler alemão, né, proclamado. Então ele foi o primeiro e serviu de modelo para todos os outros campos que tem. Mais de 200 mil prisioneiros passaram por aqui até 1945, quando ele foi liberado pelas tropas americanas, dos aliados, né? A gente está em frente à entrada principal do campo, onde estavam os prisioneiros, que tem essa ponte que ligava o campo à sede onde tinha a SS, que era a polícia alemã da época. Aqui foi liberado em abril de 1945, mas ali ao redor de maio, as polícias do SS não sabiam o que fazer com os prisioneiros, cogitaram até fazer toda uma eliminação deles, e começaram a levar a gente desde aqui, por essas ruas que a gente está passando, lá para o centro, né, para tentar dissuadir um pouco. Mas enfim, quando chegaram os americanos, eles ainda levaram bastante tempo para tirar todo mundo aqui de dentro do campo e levar de volta, né? E aqui a gente tem a porta de entrada principal, que era a Joh House. Desde 1938 ela foi porta onde eles entravam com os prisioneiros. E tem uma inscrição que eu vou mostrar para vocês agora no vídeo, dizendo: o trabalho liberta, porque eles vendiam na propaganda nazista de que isso aqui era um campo para reeducação dos prisioneiros. Então essa parte bem na entrada era um espaço aberto usado para fazer os eventos aqui dentro, colocar o pessoal em ordem, também aplicar as punições, os castigos, que fica na frente das casas que ainda estão hoje em dia aí postas para exposição. Mas depois dessas casas tinham vários blocos, porque muita gente viveu aqui, mais de 200 mil prisioneiros em condições desumanas. Antigamente sacavam fotos para fingir que estava tendo um trabalho aqui de reeducação, mas infelizmente era tudo uma propaganda falsa. Esses são todos os campos que eles tiveram em concentração. Dachau foi o primeiro, mas ele serviu de inspiração para todos esses. A gente entrou agora numa sala que explica todo o contexto histórico por trás da criação do partido e como foi que a Alemanha tinha naquela época, né? Vou mostrando os quadros para vocês. A gente entrou agora numa sala que mostra como é que era a chegada dos prisioneiros, que eles tinham que entregar seus documentos, os seus pertences. Bem aqui também tinha a parte dos documentos de controle. Também essa seção aqui fala da importância da propaganda na época, né? Mostrando várias reportagens, como eles falavam, sobre os campos de concentração. Passamos agora por uma sala que está mostrando o pessoal que foi executado no início, principalmente inimigos do partido, né? Vários políticos, também pessoas com ligação com os judeus. E também a gente passou por uma parte mostrando alguns dos principais comandantes que tiveram aqui em Dachau. Que eles mostram como eram divididos os prisioneiros, né? Dependendo das suas indicações, os símbolos dos triângulos, você conseguia identificar o tipo de prisioneiro que era, né? Era colocado na roupa, como está mostrando aqui, ó.
aqui é o banheiro onde eles davam banho, tanto no pessoal que chegava de fora, também os prisioneiros já existentes, e diziam que a frequência dos banhos era como uma vez por semana no início, depois era mais raro. E essa tábua, gente, era utilizada para fazer as torturas, faziam tanto a desinfecção quanto as torturas, e depois foi descoberto. Eles fizeram algumas demonstrações. Gente, aqui tem umas salas com umas fotos muito fortes, mostrando fotos de morte dessas coisas, então eu não vou mostrar no vídeo, mas é bem sensível o material que tem aqui dentro. Se você não é uma pessoa que aguenta, melhor você não vir aqui. Também tem uma placa dizendo para maiores de 12 anos, melhor não entrar aqui nessa parte da exposição, porque tem fotos muito fortes. Chegamos a uma sala aqui que eles estão mostrando que a partir de 42 eles tiveram que aumentar a produção de armas, então eles utilizaram esses campos, principalmente no sul da Alemanha e da Áustria, para produzir armamento. Então os prisioneiros foram cada vez mais utilizados e torturados. Estamos agora na sala das lembranças, né, que é vários relatos, vários objetos de vários prisioneiros que tiveram aqui. Hoje ela tem acesso a mais de unificação, ó. Saímos agora aqui da exposição, onde mostra toda a sequência histórica, cronologia dos fatos, desde a instauração do regime inicial aqui alemão até o final, onde teve julgamento de Dachau, de Nuremberg. Muitas imagens muito sensíveis que eu não quis mostrar no vídeo, porque eu acho que respeitar também, né? Não posso sair mostrando tudo, mas se você é sensível, eu acho que é complicado você vir aqui, porque traz lembranças muito ruins e tristes. Em cima tem a torre de vigilância, né? Controlava a entrada aqui, e eles tinham a instrução de atirar se o pessoal se aproximasse muito. Tem essa fossa aqui de 2 metros e tem também uma cerca que era eletrificada, né? A parte que eles tinham os barracões, né, onde o pessoal dormia. E quantas alturas diferentes as pessoas ficavam aqui dentro, né? Teve uma época que teve uma ocupação maior do que a quantidade de camas, então eles tiveram que começar a parte de extermínio ou então mandar outros subcampos para o pessoal poder ter espaço, né? E aqui deviam passar um frio infernal, porque não tem nem sistema de calefação, né? Na época do frio do inverno. Estamos agora na parte da rua principal, onde tinha barracões de um lado, barracões do outro, os próprios presos que construíram. Hoje só tem 2 barracões que foram reconstruídos, que são esses que a gente entrou, né, para mostrar para vocês como era a parte interna. E diz que era uma capacidade de 6.000 pessoas, mas teve uma época que eles tinham até 30.000 pessoas aqui dentro, né? Então você vê a condição desumana que eles sofreram, tanto com a parte de alojamento, alimentação, espaço físico, né? Também o clima, que aqui na Alemanha tem uma época bem fria, que eles não tinham como se proteger do frio. E aqui no final da rua principal eles criaram capelas, né, para recordar edifícios religiosos. Ali também tem outro monumento para os judeus, e do outro lado também vou mostrar, tem uma igreja ortodoxa pequena. Essa parte antigamente eram zonas especiais para desinfectar as roupas e outras funções, mas hoje em dia elas são memoriais para lembrar todos aqueles que perderam a vida nesse campo. Bem ao lado da igreja ortodoxa, a gente está entrando agora na pior parte, que é a parte mais selvagem que eu acho daqui, que é a parte do crematório. Estamos agora na zona do crematório. Tem um crematório menor ali, ó, naquela casa, que eu mostrei algumas imagens para vocês. Mas aqui está o crematório grande, onde tem a câmara de gás e tem também onde o pessoal queimava os corpos. Essa é a câmara de desinfecção, onde o pessoal vinha, ó. Tem que remover as roupas para fazer toda a desinfecção. Era a primeira sala daqui dentro. E olha que horrível, essa é a sala de espera, onde o pessoal esperava para tomar o suposto banho, né? Que era um banho que diziam que era um banho libertador. E ali é a entrada da câmara de gás. Chegamos à pior sala. Câmara de gás, onde tem uns tubos aqui no teto, bem baixa a sala, fechadinha, tem umas janelas aqui fechadas, ó, todas protegidas. Uma sala complicada. Olha só aqui embaixo também, tem uns elementos fortes essa sala, que é a sala do crematório. Tem que ter muito respeito nessa sala, porque dado o jeito que morreu aqui, né? Dizem alguns que não foi utilizada a câmara de gás, não chegou a ser utilizada,
mas não tem como ser comprovado. Essa cela aqui é muito, muito forte. E eu vou encerrando esse vídeo para vocês, mostrar para vocês o campo de concentração da Dachau, que está aqui no sul da Alemanha, perto de Munique. É um vídeo diferente, um vídeo histórico para mostrar, conscientizar o pessoal sobre os problemas que a gente teve do Holocausto durante a Segunda Guerra. Espero que esse vídeo sirva de lição para vocês. E é isso, deixa o seu like, vou continuar trazendo vídeos. Se você gosta desse tipo de conteúdo mais histórico também, comenta aqui no canal. Valeu, até a próxima!